Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania. Hoje nós vamos discutir, como pano de fundo, as desigualdades regionais no Brasil, que são muitas. Pelo desenvolvimento histórico, socioeconômico, o Brasil apresentou sempre uma disparidade muito forte, muito grande. Políticas públicas são instrumentos capazes de corrigir essa distorção. Disso se trata, mas para isso é preciso que hajam instrumentos políticos, instrumentos de planejamento. E dentro disso está a proposta para a criação aqui no Senado Federal de uma subcomissão do Nordeste, dentro da Comissão de Política de Desenvolvimento Regional e Turismo. A proposta é do nosso convidado que está aqui conosco agora, senador Wellington Dias, do PT do Piauí, a quem agradeço pela presença. Obrigado. É um prazer meu, uma alegria e tratar principalmente desse tema. O primeiro discurso que eu fiz, eu já dizia, tenho consciência que sou senador do Brasil, com dever de justiça e por todo o carinho recebido, governador especialmente do Piauí, mas com muita força do Nordeste. Senador, esse tema suscita interpretações variadas, né? Às vezes, alguns setores da imprensa podem até ter uma má vontade quando se fala da necessidade de compensações para as regiões menos desenvolvidas, porque foram vítimas de um desenvolvimento desigual, talvez injusto. Como é que o senhor analisa, historicamente, a necessidade dessas políticas de um desenvolvimento mais compensador? Olha, primeiro eu reconheço, não é, que a crítica feita ao longo do tempo, ela era procedente, ou seja, o Nordeste criava as suas indústrias para o mal, como muitos diziam. Você tinha a indústria da seca, que na verdade era uma forma para poder obter isenções de financiamentos públicos, empréstimos favorecidos, que chegavam para uns poucos lá no Nordeste. Outras vezes se criou também um conjunto de desculpas para a questão do semiárido, por exemplo. Ora, qual é o problema que tem nessa forma da nossa elite caminhar nessa direção? É que primeiro não resolve o problema. Ou seja, para essa elite dominante durante muitos anos no Nordeste, quanto mais pobre, mais ela se perpetua no poder. Quanto mais gente analfabeto, mais se perpetua no poder. Qual é o lado bom? É que eu acho que do próprio Nordeste, e eu acho que foi uma contribuição de muitos, mas não posso deixar de destacar o papel de um nordestino, que foi o presidente Lula, onde nós passamos a ter uma quebra, tá certo, da ordem dominante em praticamente todos os estados do Nordeste. Você pega a qualidade, tá certo, do Fórum dos Governadores, que aliás se reuniu com a presidente Dilma agora em Aracaju, o tema dos debates, primeiro, vamos parar com essa lenga-lenga de ficar aqui chorando. O que nós queremos é o seguinte: quais as regiões que a gente tem potencial para o agronegócio? É o sul do Maranhão, é o sul do Piauí, é o oeste baiano, enfim, a gente sabe quais são as regiões. Onde é que tem potencial para desenvolver a agricultura irrigada? É no Vale do São Francisco, é no Vale do Parnaíba, é desse ou daquela região. Onde é que a gente tem potencial para o turismo? Tá certo? É no litoral, são nas regiões serranas, desse ou daquele estado. Ou seja, eu cito alguns exemplos, eu poderia falar da mineração, do potencial hidrelétrico, da área vinculada, não é, a um conjunto de serviços. Se tem esse potencial, o que falta então para ele se tornar um potencial econômico para o Brasil? Claro. Bom, primeiro aquilo que as regiões que tinham no passado potencial e foram desenvolvidas, conseguir, tem que ter. Como é que você vai desenvolver uma região? Nós temos ali no sul do Piauí, no limite com a Bahia, com Pernambuco, um miolo central, que é a Minas Gerais do Nordeste. Ali tem níquel, tem ferro, tem gesso, tem mármore, ou seja, que o Brasil está precisando, que o mundo está precisando. Por que isso não dá um resultado econômico? Primeiro que não tem infraestrutura, não tem ferrovia. Certo. Não dá para carregar mármore de caminhão, ferro, mesmo com potencial elevado, com 20%, 40%, 30%, tá certo?
de percentagem na terra bruta se não tiver ferrovia, se não resolver o problema da água, se não resolver o problema da comunicação, da energia, se não tiver aeroporto. Perfeito. Então, o que eu quero lhe dizer é que nós queremos que o Brasil olhe cada vez mais para o Nordeste como um lugar para solução para problemas do Brasil e do planeta. Então, a partir daí, a gente tem um plano. E nós que estamos lá vivenciando, queremos ser atores diretos nesse plano. Então veja só, de primeiro vinha tudo assim, de cima para baixo. E aí alguém dizia assim, de graça tem injeção na testa. Mas na verdade o que se deseja é que a gente resolva problemas históricos. O senhor está propondo uma inversão de lógica, claro, né? Primeiro porque assim, na música do Luiz Gonzaga já se dizia, né? O senhor dotou uma esmola para um homem que é são... ou lhe mata de vergonha. Quer dizer, o Nordeste não precisa de esmolas, tem esse potencial. Não, isso esquece, esse Nordeste a gente quer apagar. Nós somos parte do Brasil. Nós estamos nos integrando à política nacional, integrado à política do planeta. Para isso a gente precisava de um porto de Itaqui, que hoje é capaz de receber navios com 500 mil toneladas, não existe nenhum no Brasil. Por isso, produção de embarcações ali no Recife. Estaleiro Atlântico. Por isso, o Piauí era o único estado brasileiro com acesso ao mar que não tinha porto. Está lá em obras a reconstrução do porto de Luiz Correia. Então, eu estou lhe colocando assim, primeiro, parar com esse negócio de seca. Não tem nada a ver com seca. A agenda não é negativa. Com muita chuva, não tem nada a ver com isso. Uma agenda positiva. O problema do Nordeste é, primeiro, pobreza. Centrada na educação. Certo. Onde se investe em educação, a resposta vem. E na educação que nós estamos trabalhando, todos os estados, alguns mais rapidamente, outros menos, mas todos os estados, o que estamos trabalhando? Primeiro, a qualificação profissional. Nós precisamos de uma massa de conhecimento, pesquisa, pós-graduação, não só graduação, pós-graduação, nas áreas que a gente tem grande potencial. Se eu tenho um potencial turístico numa região como o Delta do Parnaíba, ou Lençóis Maranhense, ou Camusim, Jericoacoara, ou em outras regiões do Nordeste, como é que eu não tenho ninguém ali formado em turismo? Nem no nível médio, nem superior. Tá certo? Como é que eu não tenho cursos de línguas? Se eu estou pensando no mundo, quer dizer, nós temos que trabalhar para cada brasileiro, do Brasil inteiro, eu espero, mas da nossa região principalmente, além do português, ele tem que dominar o inglês, o espanhol, outras línguas, porque é daí que a gente consegue fazer uma relação com o mundo. Então, a educação com esse foco, a educação voltado para cada vez mais qualidade no setor público, por exemplo, o meu estado comemorou esse ano 64% das vagas do vestibular com aluno da rede pública. Aluno da rede pública alcançando primeiro lugar de medicina, primeiro lugar de engenharia. Agora, senador, para alcançar essas metas, persistem algumas distorções. O senhor até elenca quando defende a formação dessa subcomissão permanente do Nordeste, aqui no Senado Federal. Por exemplo, a distribuição de repasses desigualmente, seja do SUS, seja na área de educação,